Olá, muito bom dia, um feliz sábado. Você que me segue na página no YouTube, Jailson Santos, seja todos bem-vindos. E você também que me segue na página do Facebook, JD Silva, né? Seja também bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Vamos dar início, né? Mais um estudo ouvindo a voz de Deus, com o tema de número 3, na verdade, como surgiu o mal, né? A origem do mal. E é por isso que você deve já buscar aí a sua Bíblia para nós darmos início a esse estudo. E antes de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, revelada por Deus, devemos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez envolvidos nesse estudo. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para compreender melhor a Tua palavra. Nos abençoe durante todo esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então dar início, a mais um estudo bíblico sobre a revelação de Deus em relação ao tema tão especial como surgiu o mal, sobre a origem do mal. E é por isso que nós devemos buscar mais a Deus dentro desse estudo, a revelação da palavra de Deus em relação a esse tema tão importante, que abrange não somente o nosso dia a dia, como o mundo está cada dia mais desenvolvendo, enraizado com a origem do mal, e é por isso que você não deve fugir desse estudo, tá bom? Continue conosco, e antes de, claro, a gente estudar, peço a você que não deixe de compartilhar com os amigos, com familiares, colegas, e de se inscrever na página no YouTube para ajudar o canal a desenvolver a cada dia mais, tá bom? Vamos lá então. Olha só como diz aqui um historiador, artista, e poeta francês do século XIX. Ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores? E com a existência de doenças, sofrimentos e mortes, como Deus pode ter alguma coisa a ver com isso, E é por isso que eu e você vamos também questionar muitas outras coisas dentro desse estudo. Quer dizer que da realidade, como violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias, Deus é responsável por tudo isso? Será Deus responsável pela maldade do homem, pela maldade do mundo? Se não, quem é? Então deixemos que a Bíblia responda, Se você ainda não sabia, aqui tem uma imagem ilustrativa. Como o mal surgiu, na verdade, Lúcifer, ele era um anjo de luz, era um anjo maravilhoso, um anjo com um coração muito bom, mas em relação à vida dele, ele teve algumas mudanças. Com isso, Lúcifer ele contraiu o orgulho, a mentira, a rebelião, a cobiça, os ciúmes, e tudo isso ocasionando em sua destruição, ou seja, no seu expulsamento do céu. Lúcifer foi expulso do céu, certo? Mas daí entendemos que aí surgiu a origem do mal, de acordo com Ezequiel 28, E é por isso que eu e você temos que entender como é que o mal surgiu. Ele surgiu no coração de um anjo de luz, um anjo muito bom, que aos poucos foi entrando o orgulho, a mentira, a raiva, o ciúme, a cobiça, e com isso tudo ocasionou em sua rebelião. E a Bíblia diz que em Apocalipse, ele também arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Isso foram muitos anjos, milhares de anjos, juntamente com ele. E é por isso que eu e você temos que estudar mais a fundo esse estudo tão importante, como surgiu a origem do mal. Já abre aí sua Bíblia em Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 11, ao qual tem uma pergunta muito importante: de quantos anjos é composto o exército de Deus? De quantos anjos você acha que é composto o exército de Deus? Chuta aí. Vamos lá. Se acertou alguém que falou milhares e milhares de anjos, com certeza a Bíblia vai responder. Aqui diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de anjos. O céu ele é composto por milhares e milhares de anjos. Então, não apenas alguns anjos, Por exemplo, se você pegar relato de Maria, de José,
dos profetas. Alguns anjos, eles conversaram como a respeito de Daniel, né? Teve Miguel, teve Gabriel, teve outros anjos, alguns anjos mensageiros, outros anjos de guerra, como no caso de Miguel, poderoso, né? E o céu não é somente composto por alguns anjos, mas milhares e milhares de anjos, de acordo com o relato de João em Apocalipse. Por quê? Porque ele presenciou visivelmente esses milhares, inúmeros anjos, certo? Então o céu ele não é composto por apenas um ou dois anjos, mas milhares e milhares de anjos. Tá bom? Essa é a resposta. Segunda pergunta: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi líder dos anjos? E é por isso que nós vamos voltar no Antigo Testamento e ler Ezequiel 28, 14 a 17. Acompanha aí comigo. Olha o que diz aqui Ezequiel: tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, disse o Senhor. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era um anjo maravilhoso, era um querubim da guarda real. Era um anjo perfeito, era um anjo que guardava o templo de Deus, que guardava ali aos pés de Deus, mas também ele era um anjo líder. Era perfeito nos caminhos em que ele andava, até o dia em que Deus criou e até o dia em que se achou iniquidade. A Bíblia diz que iniquidade é pecado. Iniquidade significa transgressão da lei de Deus, que é pecado, né? E é por isso que em Lúcifer foi achado iniquidade em seu coração. Ou seja, Lúcifer pecou contra Deus. E nós sabemos que Lúcifer ele queria assentar no trono de Deus. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, olha só, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E é por isso lancei-te por terra, diante dos reis, e te pus, para que te contemplem. Lúcifer foi expulso do céu, e agora está sobre ali a terra, está na terra, caminhando junto com os reis da terra, aonde milhares de pessoas o adoram hoje. E alguns reis, como vamos colocar aqui, alguns líderes mundiais, eles estão sendo usados por Lúcifer para transgredir, para lançar ali a sua ideia, a sua filosofia. E é por isso que o mundo hoje está em caos. Milhares de doenças, milhares de pessoas mortas, milhares de pessoas que sofrem por falta de alimento, por falta de saneamento, pessoas que estão passando por dificuldade financeira, e hoje alguns sofrem espiritualmente por causa também do pecado, da opressão. E é por isso que a maldade ela tem corrompido o mundo. Mas tudo isso ocasionou dentro do coração de um anjo de luz. Hoje os reis da terra, alguns deles, adoram Lúcifer e deixam ser guiados por Lúcifer, para que haja guerra, haja conflitos, haja mais violência na terra. Se você não sabia de que Lúcifer era um anjo de luz, está aí a resposta. E por causa da formosura dele, ele se achou mais elevado do que os outros seres criados por Deus, até mesmo mais do que o próprio Cristo. Ele sentiu inveja de Cristo, ele queria ser semelhante a Cristo, porque ele era formoso também, e ele tinha anjos que o seguiam. Hoje milhares de pessoas seguem a Lúcifer, ao invés de seguir a Cristo. Cuidado com a formosura de Lúcifer. Ele pode enganar a muitos, tá bom? Então, a resposta é: perfeito era nos teus caminhos, até que ele cometeu iniquidade. Iniquidade, como havia falado, é transgressão da lei de Deus, tá bom? Espero que você esteja entendendo até aqui esse ponto tão importante dentro desse estudo. E continue aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir o nosso canal, tá bom? Espero que goste bastante. E vamos lá. Que outros pecados esse anjo cometeu? Quais foram os outros pecados de Lúcifer?
Isaías 14, 12 e 14, nós vamos ali marcar com V, né, e com F, só adiantar aqui um pouquinho. Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra tu, que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Outro pecado de Lúcifer foi esse. Ele queria ser semelhante a Deus, mas não somente ser semelhante a Deus. Não era o fato de Lúcifer carregar um pecado por ser semelhante a Deus. Não, porque quando Deus ele criou o mundo, e quando ele criou os seres humanos, como Adão e Eva, por exemplo, Jesus também estava lá no jardim. Ele disse lá no estudo 1, nós temos aí no canal, né? Depois só você procurar, voltar, e não se esqueça ali também de assistir. E claro, você vai ver como foi a criação de Deus. E no estudo 1 foi apresentado o seguinte, que o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então não havia nenhum pecado em relação a ser semelhante a Deus. Porém, o que ocasionou não somente a semelhança que Lúcifer tinha de Deus, mas também ele queria ser Deus. Ele queria também ser adorado como Deus. E por isso ele disse, olha, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na forma de que forma? Não de semelhança, mas de adoração. Ele queria ter também adoração dos outros seres. Queridos, eu sou criatura. Eu não sou criador. Eu não posso ser adorado porque eu sou criatura. Então, se eu sou criatura é porque existe um Criador que me criou e me formou. E é esse Criador que me formou que eu tenho que prestar a minha adoração. Lúcifer, ele não era criador, ele era criatura. Ele não tinha que ser adorado por ser criatura. Ele somente tinha que prestar adoração ao seu Criador. Mas ele sentiu inveja de Deus e também queria ser adorado a ponto de dizer que queria subir nas mais altas nuvens e se assentar no trono de Deus, no trono do Altíssimo. Esse foi um dos pecados de Lúcifer. E é por isso que Lúcifer ele queria sentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, ele queria o lugar de Deus e ser adorado, mas ele não amou a Deus em tudo. Por isso, esse foi um dos pecados de Lúcifer. Cuidado. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falta de adoração e por falsas adorações. Quando Deus ele nos formou também para sermos criaturas dele e buscar a adoração dele. Quando Deus fez os 10 mandamentos, depois nós vamos estudar sobre isso. Deus falou que só havia um único Deus a ser adorado e um único Deus a ser venerado. Somente Ele mesmo. Nenhuma imagem, nenhum outro Deus. Somente Deus. Tá bom? Qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Qual é o resultado da rebelião de muitas pessoas? E é por isso que Lúcifer, ele foi tão, vamos colocar assim, tão rebelde, né? Porque Lúcifer, ele foi um ser rebelado por causa da sua formosura, por causa da sua desobediência, né? E é por isso que eu e você temos que buscar mais a Deus, certo? E é por isso qual foi o resultado dessa rebeldia de Lúcifer? Em Apocalipse 12, 7 a 9, né? Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente lá do Éden, lembra? Que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, né? Então, por causa da rebeldia de Lúcifer, ele foi expulso do céu. Houve uma batalha, houve uma peleja, houve uma guerra, mas Miguel e seus anjos saiu vitorioso e derrotando Lúcifer, ele foi expulso do céu.
Então, por isso houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e foi expulso do céu e veio alojar-se aqui, infelizmente, né? Na terra. E é por isso que advertência Deus fez a Adão e Eva lá no Éden, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, em Gênesis capítulo 2, tá? E o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para que não comesse. Deus deu uma ordem a Adão e Eva para que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, porque certamente eles morreriam. Não o fato de o fruto ser venenoso, não porque a árvore era boa para de dar frutos, né? O fruto dela era agradável, então não era uma árvore má e de frutos maus, mas por falta de sabedoria, como Lúcia falou, olha, vocês vão se abrir os olhos, vão enxergar coisas que vocês não enxergam hoje. Não foi esse fato, foi a desobediência de Adão e Eva que a ocasionou na sua rebeldia e também por isso ocasionou a morte. Deus ele fez o ser humano para ser criaturas criadas e seres eternos. Assim como os animais, assim como nós humanos, foi formado para seres eternos. E é por isso que o pecado ele tirou isso. A desobediência a Deus ocasionou em uma morte, né? E é por isso que nós temos que entender que o contexto da desobediência hoje, do pecado hoje, ele também nos destrói. Ele faz com que nós percamos o céu, tudo aquilo que Deus formou, tudo aquilo que Deus criou, para sermos criaturas dele, mas também para buscar adoração. Existe um céu esperando por nós. Se existe um céu a nos esperar, nós temos então um inferno a perder, tá bom? Que eu e você possamos entender isso, que o pecado ele ocasiona a morte como foi no passado, mas hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e também da morte eterna. Entenda isso. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então tinha um conhecimento, né? Tinha uma sabedoria ali, olha, não, sim, nós podemos comer de todo fruto, nós podemos comer de qualquer fruto de toda árvore, porém, existe uma que nós não podemos nem tocar, nem comer, porque certamente nós morreremos. Então, Adão e Eva tinham conhecimento, sim, de que Deus tinha dado uma ordem, não comer, não tocar, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse ela. E também disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a sagacidade de Lúcifer. Olha a sagacidade da serpente, né, do dragão, de Satanás, em dizer que Deus não faria nada, né? Somente abririam os olhos e seriam semelhantes a Deus. Queridos, o que foi que ocasionou a expulsão de Lúcifer do céu? O ele querer ser semelhante a Deus. Quando Adão e Eva pôs isso também em seu coração, disse: não, então quero comer para ser semelhante a Deus. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos do jardim. Quando nós transferimos a nossa criacionidade em relação à criação de Deus, em relação à adoração de Deus, nós também podemos perder ao céu. Porque quando nós colocamos o eu, em forma de Deus, em busca de adoração, como, por exemplo, aqui eu vou citar artistas, se diz Deus, em busca de fãs, de adoração.
né, de contemplação, políticos, jogadores de futebol, entre outras pessoas, celebridades, em busca de adoração. Alguns, não todos. Mas quando algumas pessoas fazem isso, elas estão se colocando também imagem e querer ser semelhante a Deus nessa forma de adoração. Certo? Lúcifer ocasionou, por conta disso, a sua rebeldia e foi expulso do céu. Adão e Eva quis ser semelhante a Deus na forma de ter conhecimento, foi expulso do céu. E é por isso que expulso do jardim, perdão. E é por isso que nós temos que entender, queridos, que Deus, ele é o centro da nossa adoração, não o eu ser adorado. Tá bom? Então, por isso eles foram expulsos. Mas a serpente disse: é certo que não morrerás. Por quê? Porque sereis como Deus. Queridos, quando eles desobedeceram, eles não foram semelhantes a Deus. Eles não tiveram sabedoria de Deus. E com isso eles não se tornaram seres eternos. Eles viveram bastante, mas não se tornaram seres eternos. Por quê? Porque eles passaram a morrer, certo? Por causa da desobediência. E por isso, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram, certo? Olha só o que diz Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ó serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual foi a inimizade que Deus ocasionou em relação à serpente, em relação à mulher? Existe uma profecia em relação à mulher. Mulher significa, em Apocalipse fala, mulher significa igreja. Lúcifer teria uma inimizade com a igreja de Deus, a mulher de Deus. É por isso que a igreja hoje é a noiva do Senhor. E Lúcifer, ele é inimigo. E nós somos inimigos de Lúcifer. Por isso que havia inimizade entre Deus, ou melhor, e Lúcifer e Deus, e também Lúcifer e a mulher. Que a igreja hoje somos nós, a igreja de Deus. Certo? Por isso a igreja feriria, né, a cabeça da serpente. Com quem? Com Cristo. E a serpente lhe feriria o calcanhar, mas essa ferida não seria a ferida mortal. Quando Lúcifer feriu o calcanhar da igreja, ele achou que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele estaria agora sujeito à morte eterna. Ou seja, não teria mais nenhum ou algo que poderia salvar a humanidade. Mas quando Deus fez com que Cristo ressuscitasse no terceiro dia, Lúcifer, queridos, ele quebrou a cara. Porque quando Cristo morre em nosso lugar e no terceiro dia ele ressuscita, ele morre na sexta-feira, descansa no sábado e no primeiro dia da semana ele ressurge. Para dizer para mim e para você, há salvação em meio ao pecado. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você, para dizer que houve fim ao pecado. Então nós temos hoje a possibilidade da salvação através do sangue de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário. De que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Existem vários métodos. E é por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Quem são os ministros de Satanás? Os próprios anjos que foram expulsos juntamente com ele. E o fim deles será conforme as suas obras. Milhares de anjos, através de Lúcifer, eles controlam muitas pessoas hoje no mundo. Líderes, religiosos, políticos, midiáticos, muitas outras pessoas são controladas por esses anjos. E Mateus 24 diz: porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então não é de admirar, queridos, que nós vemos hoje corrupção na igreja, corrupção no plenário, corrupção na política, corrupção no mundo. Não é de admirar. Porque os anjos do próprio Lúcifer controlam essas pessoas. A Bíblia diz que milhares de pessoas podem fazer sinais e prodígios, se possível, enganar até os próprios eleitos. Algumas pessoas podem fazer milagres sem obedecer a Deus, assim como Lúcifer também fazia milagres, assim como no deserto,
para enganar Cristo, mas não enganou, porque Cristo sabia do seu coração. E é por isso que esse anjo de luz, ele pode se transformar e fazer grandes sinais e prodígios. Tenha cuidado. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem Lúcifer está irado hoje? Voltemos então para Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são eles? Qual o restante da descendência do povo de Deus, queridos? O dragão, a antiga serpente Satanás, ele não está irado com algum povo ou um pequeno povo que diz ser cristão, mas um grande número de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Lúcifer está irado contra essas pessoas, os que têm o sangue de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Lúcifer está irado com essas pessoas. Se você guarda os mandamentos de Deus, se você obedece a Deus, se você tem o testemunho de Jesus, Lúcifer está irado com você. Não se engane. E é por isso que nós temos que ser fortes a cada dia, para podermos vencer, né? E assim continuar a nossa luta aqui na terra até que Cristo volte. Por isso Satanás está irado, né? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como é possível vencer Satanás? Como é possível vencer Satanás? Se tem algo, queridos, que há em nós, que podemos dizer que podemos vencer Satanás, está em Cristo Jesus. Quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor, Efésios 6:10, e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, tendo orado em todo o tempo. Esses são os aspectos da armadura de Deus. Primeiramente, eu tenho que ter a armadura de Deus. Primeiramente, eu tenho que ter a palavra de Deus, que é essa espada aqui, olha, a Bíblia, a palavra santa de Deus. Ter a fé em Jesus e também ter comigo a oração. Sempre orar. A Bíblia diz que nós temos que orar para não ser tentado. Orar sem cessar, para que não venha a tentação nos dias maus. E é por isso que nós temos que se revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação, de acordo com Efésios, nós temos ali no capítulo 6 até o versículo 18, né? Nós temos que se revestir também com o escudo da fé, calçar, né, as sandálias do Evangelho, que é pregar o Evangelho. Também ter a couraça, que é a justiça de Cristo, a couraça da justiça, certo? Também ter a espada, que é a palavra de Deus. E ter o cinto da verdade. Ter os mandamentos de Deus. E é por isso que nós vamos recapitular aqui esse estudo tão importante para nós hoje. Lúcifer, ele era um anjo de luz, era querubim, né? Era um anjo maravilhoso e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus, né? Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitas por meio de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Espero que você tenha gostado desse estudo. E é por isso que eu quero convidar você a fazer um compromisso de fé. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado e perfeito e que se rebelou contra Deus? Se sim, diga amém. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e também da palavra de Deus? Se sim, diga amém. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Se sim, diga amém. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo. Espero que você tenha compreendido melhor a respeito da origem do mal. E não se esqueça de compartilhar, de curtir essa página e também de se inscrever. Isso irá nos ajudar a crescer a cada dia mais e ali transmitir também a palavra de Deus para outras pessoas, tá bom? Nós estamos aqui, eu e você, pregando o Evangelho para outras pessoas. Que Deus abençoe você. Mas antes de
terminarmos esse estudo, quero convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, por ter nos guiado até aqui, por ter nos livrado de todo o mal que há nesse mundo. Entendemos através desse estudo, Senhor, que o mal se originou em um coração de um anjo de luz que porventura se rebelou contra Deus. E isso ocasionou o mal que há hoje aqui na terra. Mas, Senhor, livra-nos de todo o mal, nos purifica de todo o pecado, transforme a nossa vida e nos guarde até que Cristo volte. Abençoe a cada um de nós, de nossos familiares e amigos e irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, foi um prazer estar com você. Meu nome é Jailson Santos e Deus abençoe a sua vida. Até mais.